David Rai aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Eu tenho muita felicidade em anunciar que vamos abrir a série chamada Sete Leis de Noé. Aqui vamos, em primeira instância, abranger as sete leis com o que o Rambam nos ensina dentro do Mishneh Torá. Também gostaria de enfatizar que a Torá oral nos ensina que o Ben Noach, que ele estuda suas sete leis, é como se ele estivesse fazendo um trabalho no templo sagrado do mesmo nível que o sumo sacerdote, que o Kohen Gadol faz. E para quem não sabe, o Kohen Gadol, ele faz parte da tribo de Levi, que é a mais elevada das 12 tribos de Israel. E dentro da tribo de Levi tem um grupo selecionado, que são os Kohanim. Kohanim são sacerdotes, e dentro dos sacerdotes vai ter um que vai ser mais elevado do que todos, que vai fazer os principais trabalhos no Beit HaMikdash, no templo sagrado, e ele é o Kohen Gadol, ele é o sumo sacerdote. Então é no nível desse que está o Benor quando ele estuda as suas sete leis que lhe concernem. Isso para a gente ter uma breve noção do valor e da importância que tem esse estudo aqui. As sete leis de Noé, elas também são obrigadas ao Israel, ao Israel, ao judeu, só que existem algumas nuances na punição, na aplicação prática da pena e na forma de como aconteceu, né? A gente vai detalhar aqui no estudo em breve, e eu gostaria de fazer um aviso prévio de que esse estudo ele não é fácil. As leis aqui e as punições, elas são para aquela época, e ainda assim a gente aqui no canal não chegou a entrar muito em leis, então é algo que quem ainda não experimentou ainda não sabe como é. Então vou adiantar aqui agora: as penas elas são duras e elas não são aplicáveis para a nossa geração, elas são aplicáveis para o momento que o templo está construído e o Sanedrin, o tribunal rabínico, está funcionando. Ou seja, o mundo ele é completamente diferente, ele é uma outra percepção, é um outro entendimento, não é como na nossa geração tão afastada dos conceitos mais básicos que existem. E então é para a gente conseguir digerir e entender do que está sendo dito aqui. E existem muitas leis e muitas penas que mesmo naquela época elas não eram aplicadas. Então por que a gravidade dessas penas era tão grande, como pena de morte, por diferentes maneiras? A resposta é que era para causar o temor, e esse é o valor da mitzvah, esse é o valor do mandamento. É algo tão elevado e essa conexão com o divino, que é algo tão caro. Então, quando alguém passa por cima disso e despreza isso, existe um preço caro a ser pago. Então, por esse motivo, existe o pagamento, existe a cobrança, existe a pena de morte nas suas diferentes facetas, né? Dentro da Torá a gente vê as penas de morte são sequilá, apedrejamento, serefá, queimado, e esse queimado é pegar o metal fundido e fazendo-o beber esse metal fundido, ereg, que é decapitação, e henek, que é estrangulamento, sufocamento. Por que eu estou dando essa introdução um pouco pesada? Para já prepará-los para o que vem a seguir, que não é um estudo como outro qualquer, não é um estudo assim tão simples. Quando a gente vai falar sobre leis, sobre o peso tanto da punição quanto da recompensa, a gente tem que estar preparado um pouquinho para a punição, por mais que não se aplique na nossa geração. E lembrando que a recompensa para quem cumpre essas sete leis com o intuito, com a kavaná, com o pensamento de estar cumprindo o que Deus mandou, não é porque assim é lógico que se não tiverem assassinos ou ladrões na sociedade, então a sociedade vai ser melhor. Não só por um tema lógico, mas primeiro de tudo, e a sua única intenção é porque assim Deus mandou. Essa é uma mitzvah, é um comando divino, e desse jeito a gente deve executar ele, sem desviar para a direita e nem para a esquerda, mesmo que seja contra a nossa lógica dentro de certas situações. Com essa introdução dita, começaremos o nosso estudo. Sete leis de Noah. Vamos começar. O Rambam ele é o explicador. Isso daqui é parte traduzida e resumida e filtrada do Mishneh Torah. Adam Arishon foi ordenado sobre 6 coisas. Então, 6 mandamentos Adam Arishon, o primeiro homem, Adão, recebeu.
a proibição de Avodah Zará, que é idolatria, a proibição de Birkat Hashem, que é blasfemar, xingar o nome de Deus, Deus nos livre, ou amaldiçoar o nome de Deus, Deus nos livre, a proibição de Shifchut Damim, derramamento de sangue, assassinar, a proibição de Gilui Arayot, relações sexuais proibidas, a proibição do Gezel, que é o roubo, e a obrigação dos Dinim, que é estabelecer tribunais de justiça. Embora todas essas instruções sejam recebidas por nós como tradição a partir de Moshe, Rabbeinu, a partir de Moisés, a razão também se inclina para aceitá-las. Ainda assim, a partir das palavras da Torá, parece claro que foi justamente sobre essas coisas que Adão foi ordenado. O que ele quer dizer com isso? Que Adão, a gente sabe que Adão recebeu de Deus essas 6 leis. Então, por que não é chamado as 6 leis de Adão e fala as 7 leis de Noé? Nem porque Noé recebeu essas 7 leis, na verdade que ele recebeu a 7ª, a gente vai ver logo em seguida, a 7ª que é Veder Minachai, como é dito aqui embaixo, nós a cumprimos porque assim Moisés recebeu no Monte Sinai. Esse é o motivo. Tudo bem que antes tiveram outros seres humanos que eles receberam, porém esse não é o motivo principal. O motivo principal é porque a gente recebeu de Moisés no Monte Sinai. Mais tarde, a Noar foi acrescentada a proibição de Ever Minachai, que é comer membro ou um órgão de um animal vivo, como está dito em Bereshit 9:4, capítulo 9, versículo 4. Mas carne, com sua alma, com seu sangue, não comereis. Assim ficaram estabelecidas as 7 mitzvot. E assim foi em todo o mundo até Abraham. Então, 10 gerações foram de Adam Arishon, do primeiro homem, até Noar, e depois 10 gerações foram de Noar até Abraham. Então, Adam recebeu as 6, Noar recebeu a 7ª, e essas 7, elas foram dadas em nome de Noar até Abraham. E de Abraham, as leis continuaram se expandindo. Abraham veio e foi ordenado, além dessas leis, ele também foi ordenado o que de Brit Milá, circuncisão. E instituiu a tefilá de Shacharit, a tefilá, a reza da manhã, que os judeus estão obrigados. Lembrando que de Abraham em diante já ficou para os judeus, já ficou restrito aos judeus. Só que a gente só faz a circuncisão porque Moisés recebeu no Monte Sinai. Sempre o motivo principal de todo código de conduta, código de leis que nós, tanto judeus quanto Bnei Noach, recebemos essas leis, foi do Monte Sinai, da mão de Moshe. Mas, de qualquer jeito, ela foi recebida anteriormente. Abraham veio e foi ordenado, além dessas leis, essas 7 leis, o de Brit Milá, e instituiu a reza de Shacharit, a oração da manhã. Isaac, Jacó, Isaac, separou o maaser dízimo e acrescentou mais uma tefilá, a de Minchá. Então, Isaac separou o dízimo. Hoje em dia, a gente tem o 10% que a gente tem que dar, os judeus principalmente de modo obrigatório e os Bnei Noach de modo opcional. O dízimo, ficou tão difundido pelo mundo, o dízimo, de onde o dízimo veio? Isaac, ele separou o dízimo e dele veio esse conceito, essa mitzvah, e acrescentou mais uma tefilá, mais uma oração de Minchá, que é a oração da tarde. Yaakov acrescentou a proibição de Gid Anashé, a proibição do judeu comer o nervo ciático da vaquinha, do animal. Instituiu a tefilá de Arvit, que é a oração da noite. No Egito, Amram, o pai de Moshe, foi ordenado em mais mitzvot adicionais.
até que veio Moshe Rabbeinu e por meio dele a Torá foi completada. Vamos mergulhar. Um Ben-Noach, ou seja, o não-judeu que segue as 7 leis universais, que pratica Avodah Zará, idolatria, é culpado, desde que a pratique de acordo com a forma usual de culto daquela idolatria. É o Ben-Noach, né, o não-judeu, praticar a idolatria conforme aquele culto é feito. Toda forma de idolatria pela qual o Beit Din de Israel aplica a pena de morte, também o Ben-Noach é condenado à morte por praticá-la. Ou seja, tem todos os detalhes da lei que aqui o Rambam resume. Ele fala assim como o Beit Din, o Tribunal Rabínico de Israel, aplica a pena de morte, também é aplicada sobre o Ben-Noach. E toda forma de idolatria pela qual o Beit Din de Israel não aplica a pena de morte, também o Ben-Noach não é considerado a pena de morte. Porém, mesmo que não seja condenado à morte, em todos os casos continua sendo proibido. Mesmo que o Ben-Noach ele não for condenado à morte por alguma prática de idolatria, ainda assim para ele é proibido. E ele vai ter questões no Tribunal Celestial para acertar. E a influência negativa também daquele ato proibido vai estar sobre ele em vida. Por isso, não se permite a ele levantar uma matzevá, um pilar de culto idólatra, nem plantar uma asherá, que é uma árvore usada como culto idólatra. Isso antigamente era algo difundido, ainda mais na época que a idolatria ela não tinha sido anulada ainda pelo tribunal rabínico. É uma história em paralela por si só, que antes a força de idolatria era muito, muito poderosa e estava levando muitos judeus ao erro. Então se juntaram os maiores da geração e eles decretaram, né, eles pediram, fizeram uma reza muito forte para Hashem e decretaram que a idolatria fosse anulada. Em paralelo, quando a idolatria foi anulada, essa reza foi aceita, a nevoá acabou. A profecia daquele momento em diante também tinha acabado, porque Hashem tudo traz na criação, na natureza, midá, keneged midá. Assim como de um lado da balança vai ter um nível de santidade muito forte, então do outro lado vai ter um nível de idolatria também muito forte para equilibrar a balança. A partir do momento que a idolatria, aquela força que puxava o pessoal para a idolatria, ela desaparece, então para esse lado da balança, que seria a santidade, que seria a profecia, não ficar mais pesado e quebrar o livre-arbítrio das pessoas, então ela também foi anulada para que tudo se mantesse equilibrado. Por esse motivo, a idolatria, da forma que ela era, da sua figura antigamente, muito pesada, isso a Torá, a Guemará trazem muito como as coisas eram naquela época, a parte mais profunda da Torá detalha bem como a idolatria, as árvores elas eram utilizadas para a idolatria, as pessoas conseguiam ver a essência, a conexão daquele objeto natural com a essência divina, então eles viam a energia daquilo de uma forma assim exuberante e eles não conseguiam se conter praticamente e se prostravam para a idolatria. Os nossos sábios, para adquirir daquela força, para manipular daquela força e conseguir maravilhas daquilo, realmente milagres revelados de cura ou mesmo de experiências espirituais muito, muito elevadas que quase que obrigavam as pessoas a fazer aquela idolatria, então era muito difícil de se segurar. Os nossos sábios comparam isso na nossa geração com a força que tem da promiscuidade. É uma maneira hoje em dia difundida e normalizada pessoas andarem com poucas roupas pelas ruas, isso é algo normal, não tem nenhum problema. E a coisa de a gente vê de 100 anos atrás para hoje em dia, a maneira tão radical, extremista, que foi modificada a forma de vestimenta, a forma de toque, né? Antigamente era algo muito mais recatado, mulheres não tocavam em qualquer homem. Hoje em dia, né? Não preciso nem descrever. Então, nossos sábios explicam que sim,
a idolatria a força de idolatria daquela época se traduz hoje em dia com a força da promiscuidade nas suas diferentes facetas. Nem fazer imagens ou figuras semelhantes para enfeite ou adorno. Então, fazer uma estatuazinha de alguma coisa, falar, isso aqui é para o enfeite, essa estátua de tal idolatria, de tal santo, ou de tal árvore, não sei, né? Aí cada um na região onde se encontra vai conseguir entender isso daqui conforme isso se expressa na prática. Eu espero que não seja essa a realidade de você que está assistindo, mas infelizmente eu tenho contato com Bnei Noach e também judeus no Brasil, onde eu escuto bastante, é bem desagradável onde eles se encontram. Um Benor que amaldiçoa o nome de Hashem é uma das proibições. Seja usado o Shema Meuhad, o nome sagrado específico de Deus, ou seja usado qualquer outro título ou denominação em qualquer língua. Então não precisa ser o nome em hebraico ou os nomes em hebraico que os nomes são conhecidos nas rezas que a gente faz, que são proibidos até mesmo de serem pronunciados fora da reza. E aqui, seja usado qualquer outro título ou denominação, ou seja, se for falado God em inglês, se for falado Deus em português, se for falado de todas as suas formas, se tiver uma referência a Deus, ao mesmo tempo uma maldição, um xingamento, Deus nos livre, é considerado culpado. Isso não é assim no caso de Israel, que tem regras diferentes sobre este assunto. Então, o Rambam, o Rav Moshe ben Maimon, ele aqui nos ensina que existem regras diferentes sobre esse assunto entre o Israel, entre o judeu e o Benor. Ele não se atém aqui a detalhes, ele traz todo esse tema aqui de forma bem compacta, bem essencial, e no que ele vê que necessita fazer diferenciações, ele coloca desse jeito. Ele não vai abrir aqui a lei da sua maneira na íntegra. Um Benor que mata uma pessoa, mesmo que seja apenas um feto, ainda no ventre de sua mãe, é considerado a morte, é condenado à morte por isso. Então, aquele que matou, ele recebe sobre ele pena de morte, é recebido sobre ele pena de morte, é aplicado sobre ele pena de morte, e até mesmo um feto, no caso de aborto, uma mãe que decidiu abortar, dentro da lei da Torá, se tem o Beit Din, se tem o tribunal rabínico, então sobre essa mãe, Bat Noach, ou não judia de forma geral, é condenada à morte. Da mesma forma, se ele mata alguém que já estava em um estado de trefá, ou seja, com uma doença ou ferida mortal sem chance de cura, ou se amarrou alguém, vamos aos poucos. Da mesma forma, se ele mata alguém que já estava em um estado de trefá, ou seja, com uma doença ou ferida mortal sem chance de cura, eutanásia. Alguém que já está condenado à morte por uma doença ou por uma ferida mortal. Tá? A pessoa foi ferida, tá claro que ela vai morrer, e aí o pessoal pensa, pô, vamos matar logo ela, vamos desligar logo as máquinas, vamos arrancar logo, cortar o pescoço dela fora porque ela não tem nenhuma chance de viver. A gente está vendo aqui a ferida é gravíssima, é uma questão de minutos até ela morrer. Quem matar, quem adiantar a morte daquele é considerado pena de morte e ele é considerado que ele assassinou, ele recebe pena de morte sobre ele. Tanto em estado de doença, quanto numa ferida mortal, sem chance de cura. Mas falar, não tem como ele se curar, ele vai morrer de qualquer jeito, vamos matar ele, vamos tirar os órgãos dele enquanto ele ainda está vivo para dar para outra pessoa viver. Lembrando que quando o assunto entra em leis, né, a gente está aqui chegando bem próximo, né, porque isso daqui é tudo uma coisa bem geral, bem essencial, bem por cima, não é ali aplicada de forma específica dentro de cada caso detalhado. Isso só um posek halachá, só realmente um juiz da nossa geração, ele teria esse papel. Até mesmo eu escutei em aulas de que, dependendo do caso,
se realmente já não tiver mais resposta cerebral, se o corpo ele de modo normal já estiver indo à morte, se, em outras palavras, desligar os aparelhos e a pessoa não conseguir continuar vivendo, então existem várias formas de julgar o caso e dependendo do caso, sim, é permitido a eutanásia. O que significa a eutanásia aqui? Se tem uma máquina que está fazendo uma função por algum órgão vital e se desligar a máquina, a pessoa vai morrer. Se o cérebro estiver desligado, se ela tiver nesse caso que se desligar a máquina, ela vai morrer sozinha, quer dizer que pela ordem natural da coisa já era para ela ter morrido. Então, se desligar a máquina e ela morrer e ela já não tiver mais resposta nenhuma, é simplesmente um método da nossa geração tecnológica que fez com que aumentasse o tempo de vida. Então, dependendo do caso, eu não estou aqui definindo nada, eu estou falando um caso que eu escutei de um Posek Halachá que ele julgou ok, ele julgou permitido desligar os aparelhos assim que aquela pessoa morresse e, dependendo do caso, ainda utilizar do órgão para salvar uma outra vida de um outro judeu. Mas, de novo, isso é algo extremamente específico. Aqui a gente só está de passagem falando que não é exatamente como está aqui. De novo, isso aqui existe a regra geral e existe a exceção à regra. Com relação a tudo, regra geral e exceção à regra. Então aqui a gente veio falar da regra geral, do comum, do essencial. Continuando. Da mesma forma, se ele mata alguém que já estava em estado de trefá, ou seja, com uma doença ou ferida mortal sem chance de cura, ou se ele amarrou alguém e colocou diante de um leão, fala, eu não matei, eu amarrei ele, soltei o leão, e a coisa aconteceu, quem matou foi o leão, não tem nada a ver com isso. Então aqui já está especificado que ele vai ser culpado por isso e ele vai ter sobre ele pena de morte. Ou se deixou a pessoa morrer de fome até falecer. Aqui ficou redundante por conta da tradução, mas é isso. Não deu água, não alimentou de propósito, deixou a pessoa trancada no lugar e não alimentou, ele morreu, a culpa foi de quem causou aquilo e sobre ele tem decreto de morte. Em todos esses casos, já que foi ele quem causou a morte, é considerado assassino e é condenado à morte. Só para fazer uma diferenciação do caso que a gente disse, que a pessoa morre sozinha, para o caso que foi dito aqui, por uma doença. Fala, vai morrer de qualquer jeito, ela está com uma doença. Aqui o caso é de acelerar a morte. E não um caso onde a pessoa já está para morrer e desligou o aparelho e ela morreu sozinha. Existe diferença. Se você, assim, eu espero que vocês consigam ver essa diferença. Porque, vamos botar, a pessoa se acidentou. Ela está com as tripas para fora, Deus nos livre. E é questão de minutos até a alma sair do corpo e ela está declarada morta. Só que, por enquanto, ela está mexendo a cabeça, ela está mexendo os olhos, ela está viva. Talvez ela não consiga falar, talvez consiga, gemendo, não sei. Ela ainda está viva. Agora, nesse momento, chegar alguém e falar, ela já era. Vamos aproveitar os órgãos e acelerar a morte dela, isso é considerado assassinato. É diferente do caso de alguém que foi pego para o hospital. O coração dele foi gravemente ferido e ele perdeu o coração e colocaram uma máquina no lugar do coração para fazer o bombeamento artificialmente por uma máquina. E vamos dizer que a pessoa ela já está em coma, já tem há 10 anos. O cérebro está totalmente desligado por conta do trauma. Então, são essas duas situações diferentes. Se desligar essa daqui, existe caso específico onde já foi cogitado em ser permitido essa situação. Eu não estou julgando. Eu escutei uma aula onde o Rav citou um caso desse também. O Rav escutou de um outro Rav que era Posek Halachá, ou seja, algo, entendeu? Algo só para a gente ter uma dimensão, uma noção de como as coisas funcionam. E o outro caso foi esse que a gente acabou de explicar, onde a morte foi acelerada, mesmo que em 1 segundo é considerado assassino. Mesmo que ele matou um feto, é considerado assassino e tem sobre ele pena de morte. Em todos esses casos que já foi ele quem causou a morte, é considerado assassino e é condenado à morte. Também se ele mata um rodef, um perseguidor,
que está para matar outra pessoa, mas poderia ter impedido o perseguidor apenas ferindo um de seus membros sem tirar-lhe a vida, ainda assim é condenado à morte. Vamos explicar. Você vê que tem alguém, a pessoa A te odeia a pessoa B. E você percebeu que os dois tiveram uma desavença, uma briga, uma discussão muito grave. E a pessoa A foi buscar um objeto para matar a pessoa B. Pegou uma faca para matar a pessoa B. E você vê que essa pessoa A pegou a faca e ela está indo em direção da pessoa B. E a pessoa C, que é essa que está assistindo, ele está vendo que um vai matar o outro. Então, o que ele deve fazer aqui? Aqui ele deve tentar parar a pessoa A, que aqui é o potencial assassino, aqui é chamado de Rodef, pela lei da Torá, que significa um perseguidor que está para matar outra pessoa. Esse é o Rodef. E você for parar o Rodef, e a pessoa C matou o Rodef, fala, você vai matar a pessoa A, então a pessoa C se sente no direito ou no dever de matar a pessoa B. Fala, não, você não vai matar ele, eu vou te matar antes. E aqui o Rambam fala, se poderia ter impedido o perseguidor apenas ferindo um de seus membros, por exemplo, se ele tivesse uma arma e tá vendo que o outro vai pegar uma faca, ele fala, não faz isso, deixa essa faca aí, senão vai ficar ruim para você. Ele fala, não importa, pode fazer o que você quiser, eu vou matar aquela pessoa B. Ele vai e dar um tiro na perna. O tiro na perna fez com que esse ficasse inválido de ir lá e executar a sua intenção de matar o outro. Pronto. Até aqui tá tudo ok. Porém, mas poderia ter impedido o perseguidor, ou seja, esse que eu expliquei agora não é o caso que o Rambam falou. O caso prático foi que ele matou a pessoa B. Então, ele poderia ter impedido o perseguidor apenas ferindo um de seus membros sem tirar a vida dele. Mas ele tirou a vida dele, aqui no caso ele tirou a vida da pessoa B, porque talvez a pessoa B podia ter conseguido matar a pessoa A. Então a pessoa C, que matou o Rodef, é condenado à pena de morte, porque ele assassinou. Ele assassinou com certeza alguém que assassinaria por dúvida. Isso aqui é o que estou adicionando. Isso não é assim no caso de Israel, que tem uma regra diferente nessa questão. Então, de novo, o Rambam aqui faz um adendo que Israel, que o judeu, a lei não é exatamente como está sendo explicada para o Ben Noar. Aqui embaixo, a continuação é sobre relação proibida, e dali continua para outras leis. Eu vou querer fazer uma pausa. Aqui acho que já ficou bastante conteúdo, bastante informação. Vou deixar os senhores digerirem essa informação. Eu tentei passar da maneira mais clara e mais bem explicada possível. Espero que tenha passado. Se alguma coisa não ficou ainda bem entendida, deixe nos comentários, por favor. Eu peço aos senhores que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, e eu quero fazer uma recomendação do livro do Rabbi Shimshon Brisker, que é o curso completo para Bnei Noach. Lá ele teve o trabalho de pegar as leis do Rambam da maneira mais completa, mais complexa, mais bem detalhada. Tem 353 páginas esse e-book, a gente vende ele em forma de e-book. E bota o celular no modo avião, abram esse e-book, leiam ele do início ao fim, dividam essas 353 páginas em 30 dias, terminem uma vez por mês esse e-book. Lembrando que o estudo das 7 leis de Noach para o Ben Noach, para o não-judeu, é como se ele estivesse fazendo o trabalho do Kohen Gadol, do sumo sacerdote no templo. Eu vou deixar o link do e-book na descrição. Adquiram o e-book, estudem ele, se aprofundem, entendam bem a sua tarefa nesse mundo, e disso os senhores conquistarão o mundo vindouro, a continuação e a conexão pura e verdadeira com o Eterno, com Hashem, com o Deus de Israel, que criou o céu e a terra, com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Convido os senhores também para entrarem no grupo do Telegram, link na descrição, está lá embaixo na parte de dúvidas, você pode clicar e entrar no grupo gratuitamente. Aqui embaixo também tem Seja Membro, considere dar os seus 10%, poder contribuir com o nosso canal. Se você for judeu, esse aqui é o Projeto de Torá, onde você vai ter
muito conteúdo. Se Deus quiser, a gente está cada vez tentando produzir mais. Gama de conteúdo como vídeo, áudio no grupo do Telegram e texto em forma de na página Diamantes em forma de PDF no sabedoriadatorá.com. Faça sua assinatura, contribua com o nosso canal, estejam conosco em todos os estudos, porque aqui você só vai ganhar conexão com o divino, entendimento, cada vez mais. Tudo que eu puder passar aos senhores, me aconselhar para trazer aos senhores, para os senhores, para mim é uma grande felicidade. Temos também a série exclusiva para membros, Proteção contra Magia Negra, algo sensacional, com 6 partes, e traremos ainda muito mais conteúdo sobre a astrologia, a influência dos 7 astros, os 7 dias da semana, e daí por diante a influência das cores, tudo para membros, vídeos exclusivos. Não só vocês contribuem para a produção de mais conteúdo, tanto dos disponíveis quanto para os fechados, vocês também têm um grupo especial para VIPs no Telegram. Além do grupo aberto, tem um grupo para VIP, que lá, se Deus quiser, faremos lives e vocês participarão em forma de call para poderem, dentro do estudo, poderem perguntar, poderem deixar a sua opinião, sua observação, o seu entendimento sobre aquele estudo, e desse modo podemos cada vez mais estudar, entender, esclarecer assuntos de Torá, e que possamos crescer cada dia mais com o estudo da Torá Akidoshá, da Torá Sagrada. Nos vemos no próximo estudo. Deixarei aqui os senhores com alguns vídeos para que vocês não fiquem só. Nos vemos no próximo estudo.